Olá, você que nos ouve, que está aqui conosco. Olá, pastora Carol. Depois de longo tempo, todo mundo pensou que você tinha desistido, mas eu tinha certeza que você iria voltar. Muito bom ter você aqui de volta conosco. É uma grande alegria contar com você. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O título é Ouça o seu corpo. Aprenda a ouvir o seu corpo. Aprenda a entender o seu corpo. E neste estudo, nessa discussão, a Carol vai dar um depoimento de algo que aconteceu com ela nos últimos tempos, até que fez com que ela não pudesse estar presente aqui nas nossas lives. Este é um tema fundamental. Mas antes de entrar no tema, Carol, dê o seu alô aqui. Oi, gente. Olha, eu quero dizer que é uma alegria estar de volta, falando com vocês. Eu ainda não estou 100% recuperada e dou graças ao Senhor por isso, porque eu tenho oportunidades de repensar a minha caminhada, repensar a minha vida, tudo isso graças ao nosso Deus. É um prazer, Vinícius, estar com vocês de volta. Espero que vocês estejam bem e quero agradecer a cada uma pelas orações. Foi muito importante, cada prece, cada oração, cada desejo levado ao Senhor pela minha vida, que o Senhor recompense a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente começar propriamente a discussão do tema, solta a vinheta. Carol, eu preparei aqui um resumozinho de alguns versículos que eu acho que vão ser interessantes na discussão. E eu, dentro desse tema maior de aprender a ouvir o próprio corpo, eu vou ver como a Bíblia trata a questão do corpo e a questão das doenças. Como é que a Bíblia trata isso? O princípio básico da Bíblia é trate bem o seu corpo. E por que isso? Por que a gente fala isso? Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha o que o apóstolo está dizendo aqui, que o nosso corpo é o santuário, é como se fosse uma igreja, né? Santuário como se fosse uma igreja, onde o Espírito Santo habita. Ora, a gente trata bem as igrejas da gente, a gente limpa, a gente faz manutenção, a gente enfeita com flores, a gente faz tudo o que precisa para que a igreja esteja no melhor estado possível. E o nosso corpo é o santuário, é a igreja onde o Espírito Santo habita. E esse corpo não é nosso, porque ele nos foi dado por Deus. Ele é uma bênção, ele é uma dádiva de Deus. E, sendo assim, nós somos compelidos, obrigados, mandados a cuidar bem do nosso corpo. E como todo mandamento que Deus nos dá, quando ele nos manda fazer alguma coisa, um bem advém de cumprir esse mandamento. Se você tratar bem o seu corpo, você vai ter saúde e a sua qualidade de vida vai melhorar. Então, repare, Deus nos dá um mandamento, um ensinamento, mas, na verdade, o beneficiário deste mandamento não é Deus que deu o mandamento, somos nós mesmos. Trate bem o seu corpo, não abuse do seu corpo. Não cuide não trate seu corpo como se não houvesse amanhã, que não tivesse problema nenhum, porque não é assim. Cuide do seu corpo. Então, esse é o princípio básico. A segunda coisa que eu queria comentar aqui
Carol, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Essa é uma carta de Paulo escrevendo para um colaborador e amigo muito próximo chamado Timóteo, que foi um dos líderes da igreja na região, vamos dizer, fora da Palestina, né? Na região da diáspora, como era chamado. E Timóteo era muito importante, liderou igrejas e tal. E Timóteo tinha lá um problema de saúde. Olha o que Paulo fala. Não continue a beber somente água, Timóteo. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo tinha uma enfermidade de estômago, sei lá o que ele tinha, pode ser gastrite, pode ser alguma coisa. Ele tinha um problema de estômago, como tantas pessoas têm. Repare, quando Paulo está falando nisso aqui, ele está usando o conhecimento médico da época. Ele fala para Timóteo tomar vinho, que o vinho ajudaria Timóteo a sentir melhor. Na verdade, provavelmente o que acontecia é que o vinho dá assim, uma sensação de bem-estar, que é a sensação que vem do álcool. O vinho tem álcool, embora não seja uma bebida muito alcoólica, e, de alguma forma, aquela sensação de bem-estar acalmava um pouco os incômodos de Timóteo. Não é um remédio propriamente dito, mas naquela época eu não sabia disso, a medicina era muito pouco desenvolvida. Mas o importante do ensinamento aqui é que Paulo manda Timóteo tomar um remédio. Ele pensava que o vinho era um remédio adequado. Ele manda, Paulo, Timóteo, tome o vinho, porque ele vai fazer bem, ele é um remédio para você, ele vai diminuir as suas dores, os seus incômodos. Então, nós, cristãos, somos incentivados a tomar remédio. Essa história de que cristão não toma remédio, que vai ficar bom e não vai precisar tomar remédio, isso é falácia. Isso não está na Bíblia. Em lugar nenhum a Bíblia diz isso. O que nós vemos aqui, Paulo é dizendo o contrário. Timóteo, esse troço faz bem para você, tome isso. Por que Paulo não fez só uma oração e pediu a Deus para ficar livre para o Timóteo ficar livre da doença? Ele mandou Timóteo tomar alguma coisa que, na visão de Paulo, ajudava e fazia bem ao bem-estar de Timóteo. Então, esse é um ensinamento para nós. Tomar remédio não é errado. É uma grande besteira essa tese de que crente que tem fé não toma remédio. Uma grande besteira. O cara que defendeu isso foi um cara chamado Kenneth Hagin. E o Kenneth Hagin morreu. Vamos falar sobre isso. Morreu há Não tempo, está vivo, não? há muito tempo já. Ah, pensei que ele fosse eterno. Pois é, Bom, o pastor que veio com essa tese, depois nós vamos falar sobre isso. Agora, lá em Lucas 4, lamento. 38 e 39, está dito que mostra um exemplo de curas miraculosas. Assim, curas miraculosas. O fato da gente dizer tome remédio, Carol, não quer dizer que a gente não acredite que Deus não haja miraculosamente. Todos nós, eu na minha vida pessoal, você na sua vida pessoal, temos exemplos de situações que Deus fez, realizou aquilo que parecia impossível aos olhos dos médicos. Você tem 2 filhos e foi dito para você que você não ia ter filhos, né? Você já deu Não esse tem a ver. testemunho. Eu estou falando isso em público porque você já deu esse testemunho publicamente várias vezes. Então, é um milagre. É um milagre. Eu também já tenho exemplos de situações dessas, tanto comigo quanto com outras pessoas. E aqui na Bíblia, lá em Lucas 4, 38 e 39, tem um exemplo disso. Então, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, a Bíblia, que esse Simão aí é Pedro, né? E Simão morava em Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, porque ele era pescador, é onde Jesus, numa época, ficou ali com ele. A sogra de Simão
estava com febre alta, entre parênteses. Simão era casado. Quer dizer, não deveria haver qualquer restrição para ministros do Evangelho casarem, porque Simão Pedro era casado, mas isso é outra discussão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Quer dizer, pediram a Jesus uma cura milagrosa. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servir. Ela estava com uma febre, sei lá o que ela estava sentindo, que tipo de febre, que tipo de infecção ela tinha. E Então, Jesus... Vinícius, é isso que eu ia comentar. Acho que você sabia disso, e talvez a pessoa que está assistindo a gente hoje também sabe, a febre era uma doença do Oriente Antigo. A febre não era... Hoje, a medicina moderna sabe que a febre é um sinal de alguma coisa. Mas, antigamente, a febre era uma doença. A doença era a febre, né? As pessoas A não doença era a entendiam febre. que a febre é um sintoma de infecção ou de Hoje a uma gente coisa sabe assim. disso. Na época eu não sabia. Então, Não por se isso sabia. fala-se que ele curou a febre. Na verdade, ele curou a doença, não é? Eles Uhum. falam de acordo com o entendimento que eles tinham. Então, vamos lá. Evite esses ensinamentos errados. 3 ensinamentos muito errados que falam para os cristãos. Primeiro, a tal da confissão positiva, que é esse cara que eu falei, Kenneth Hagin, um pastor. Ele morreu em 2003, aos 86 anos. Ele escreveu alguns Bastante, livros Vinícius. e ficou famoso, dizendo que ele não tomava remédio, que ele estava há 30 anos sem tomar sequer uma aspirina, que porque ele tinha fé e ele confessava positivamente a fé dele, etc., a doença nunca veio para ele. Tem livros dele escritos dizendo isso. Guarde esse nome, Kenneth Hagin. E o cara morreu. O cara morreu porque um dia veio uma doença que ele pegou ele de jeito. Ele simplesmente era uma pessoa de uma saúde muito boa. E ele escreveu, enquanto ele teve aquela saúde muito boa, que foi uma coisa positiva na vida dele, ele confundiu isso com um princípio teológico e fez essa tal da confissão positiva. Cristãos verdadeiros não ficam doentes. Conversa fiada. Timóteo tinha doença. E alguém vai dizer que Timóteo não tinha fé? Timóteo não era um crente verdadeiro? Se ele liderava igrejas ungido por Paulo? Olha, entre Timóteo e Kenneth Hagin, eu fico com Timóteo. Tenho mais Eu testemunhos também. da vida dele. Muito bem. Besteira. Isso é besteira. Para falar português claro, isso é besteira. Outra coisa que a gente deve evitar é essa tese. Você vai, ora para Deus, e aí vem lá alguém, olha, você vai ser curado, Deus já te curou, para de tomar remédio. Tem muito cristão que morreu por causa disso. Eu tenho um testemunho, Carol, muito sério, de um pastor que foi muito amigo do meu pai, lá do Rio de Janeiro. Chamava-se Messias. E o reverendo Messias, ele casou, teve 2 filhos, e a mulher dele morreu relativamente jovem. E ele casou pela segunda vez. E esse depoimento que eu vou dar foi me contado por ele mesmo, ele hoje já morreu. Ele casou-se pela segunda vez com uma mulher 40 anos mais jovem que ele, Carol. E disseram para essa mulher que ela, na verdade, estava casando para ficar viúva, porque casar com um homem 40 anos mais jovem é uma chance boa de ficar viúva. Aí o que aconteceu? Essa mulher teve câncer. E aí foi numa igreja e disseram para ela que ela estava curada para ela largar os remédios como prova de fé. E ela parou de tomar os remédios e ela morreu, quando não precisava ter morrido. Gente, se Deus curar, Deus cura. Agora,
Vem alguém e diz para você, olha, Deus curou, você dá graças a Deus, aleluia, agradece a Deus, mas continua a tomar o seu remédio. Isso não é falta de fé. Isso é apenas o fato de que você não tem confirmação daquilo que lhe foi afirmado. E o que tem de falsa profecia por aí não está no gibi. Outra coisa errada é não se preocupar com o próprio corpo. Estou nas mãos de Deus. Deus cuida. Então, eu não olho o que eu como, eu não faço exercício, eu abuso, fico acordado muito tempo, às vezes até as pessoas tomam coisas que não deveriam tomar e assim por diante. Mas eu estou nas mãos de Deus. Deus cuida de mim, tudo bem. Aí, quando a pessoa acorda e começa a se preocupar, Carol, é tarde demais. O mal está feito. Porque se você, por exemplo, é diabético e você não cuida do seu corpo, não adianta daqui a 20 anos ir cuidar. O estrago já está feito. Você pode ficar cego, você pode perder uma perna, e assim por diante. Se você é cardíaco e você está com tudo que é veia, todas as suas tubulações estão todas entupidas, não adianta daqui a 20 anos ir cuidar. Aí já está entupido. O problema já se deu, né? Então, essas três coisas erradas. Cristão verdadeiro não fica doente, balela. Você vai ser curado por Deus, não precisa tomar remédio. Besteira. Não se preocupar com o próprio corpo, porque você está nas mãos de Deus, isso é abusar da boa vontade de Deus. Carol, seus comentários. Vinícius, olha, é tão triste a gente ver o povo de Deus padecendo por ignorância, né? Eu também tenho N histórias de pessoas que partiram por conta desses conselhos inadequados e irresponsáveis de líderes religiosos, né? Para de tomar o remédio que Deus já te curou, né? Eu perdi uma tia assim, né? Frequentava uma igreja X aqui em São Paulo, com um problema de coração grande, e a pessoa que liderava a igreja disse para ela que Deus entregou uma palavra que ela tinha sido curada, para ela parar de tomar os remédios, ela parou e teve uma embolia pulmonar, um infarto e pereceu, né? E aí, eu acho que a gente, como líder, tem um poder muito grande nas mãos. Então, quando Deus me entrega uma palavra de cura, eu tenho muito temor com relação a isso, né? Domingo passado, há uns domingos atrás, não foi passado, há uns domingos atrás, Deus me entregou uma palavra que uma pessoa ia ser curada numa área. Então, eu perguntei para aquela pessoa se ela acreditava naquilo. Ela disse que sim. Então, eu pedi para ela ir ao médico. E ela foi. E o milagre aconteceu, de verdade. Mas eu pedi para que a pessoa fosse ao médico para testificar se aquilo tinha acontecido, né? Já aconteceu algumas curas na minha vida como pastora, mas eu sempre peço para que a pessoa vá ao médico para que seja confirmado, porque eu acho, Vinícius, que é muita irresponsabilidade, né? Da gente como líder dar esse tipo de conselho. Para de tomar os remédios, larga seu tratamento, que Deus falou que você vai ser curado. Cara, isso é muita irresponsabilidade. Agora, sim, o que eu queria testemunhar na minha vida é que eu, Vinícius, sofro de um mal que a maioria dos líderes religiosos sofrem, que é o mal que você cuida de todo mundo e não cuida de você, né? Eu passei, e aí eu conto um pouco da minha trajetória, né? De janeiro para cá, muito resumidamente, para que você e eu pensemos no assunto, isso é coisa de mãe. Mãe cuida de todo mundo e não cuida de si mesma. Pastor cuida de todo mundo e não cuida de si mesmo, né? Líderes de empresas, grandes CEOs, são pessoas que precisam aprender a olhar para si mesmos. E no mundo religioso, a gente tem uma tendência a querer ajudar as pessoas e abandonar a si mesmo, né? E não atentar para os sinais do corpo. E aí, Vinícius, o que aconteceu, né? Em janeiro, olha só como é que o rolê foi grande. Em janeiro eu tive Covid. E aí, com a parada da Covid, eu fui percebendo que outras áreas da saúde, outras áreas do meu corpo foram encrencando
E eu fui deixando para depois. Por quê? Porque tinha umas crianças, porque tinha a igreja, porque tinha casa, tinha o casamento, tinha a agenda. Eu falei, depois eu vejo isso. E aí foram acontecendo uma N coisas, né? Eu estava com duas... Ó, eu tive a Covid. A Covid fez, Vinícius, que eu ficasse asmática e eu comecei a ter crises recorrentes de sinusite e não tomava os remédios direito, porque esquecia, porque não estava bem, porque, estou melhorando. Para que eu preciso de uma segunda cartela de prednisona? Eu estou melhorando, né? Então, assim, bem desorganizada mesmo. Eu fiquei asmática e pulava os tratamentos. E comecei a ter sinusites recorrentes. Dormia no sofá, porque dava muito trabalho para a cama, porque já tinha que cuidar das crianças e eu não queria que o Renato pegasse a Covid, meu marido. O fato de dormir no sofá acelerou o processo de 4 hérnias minhas que estouraram. Fiquei de cama internada. Fiz infiltrações. Fiquei sem andar, quase que 1 mês e meio. Aí, eu fiquei na saída Tostines, sabe? Sabe qual é no diagnóstico Tostines? O Tostines, você lembra, Vinícius? Ele Sim. vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? É uma pergunta, né? Quem fez essa propaganda é um gênio, viu? Porque todo mundo... É um gênio, nunca saiu da minha memória. É um gênio. Eu fiquei na cilada Tostines, né? Por quê? Eu estou acima do peso e fiquei com hérnia, mas eu não posso fazer exercício porque eu tenho hérnia e estou em cima do peso. Então, eu estou gorda porque tenho hérnia ou tenho hérnia porque estou gorda? Esta é a pergunta. Aí eu não posso me exercitar porque tenho hérnia, mas eu estou gorda e preciso emagrecer. Então, eu fiquei numa sinuca, né? E aí, cara, eu comecei a fazer exercício e ao mesmo tempo não podia, e aí é dor, sinusite uma atrás da outra. Nossa, Vinícius, eu entrei num ciclo, aí eu tive uma depressão. E aí, eu, sentada na mesa do meu psiquiatra, porque eu vou na terapia, né? Julguem-me, fiquem à vontade, eu sou a favor de terapia, porque eu entrei em pânico, eu não organizava nada, tudo para depois, tratamentos todos abandonados, super acima do peso, dores nas costas, não andava, mas a casa estava limpa, pelo menos organizada, as crianças bem, meu marido bem, mas eu estava horrível, um caos, e não ia trabalhar, não tinha cabeça. Aí eu sentava na mesa do meu psiquiatra e falava assim, doutor Rafael, eu gostaria de desligar, mas eu estou com tanta preguiça que eu não quero nem atender telefone, eu não quero fazer nada. Porque eu tenho dor, é dor na cabeça, dor nas costas, dor no braço, dor para existir, né? E as pessoas falavam assim para mim. Aí as pessoas ajudam muito, sabe, Vinícius? Porque as pessoas falavam assim, você não tem Deus? Por que você não melhora? Você quer se benzer? Será que não é olho gordo? Crente me perguntou isso. Sugeriram você ir para uma benzedeira, né, Carol? Sim, crente me perguntou isso. Você não quer se benzer? Será que não é olho gordo? Outra pessoa me sugeriu assim, né? É melhor você mudar de profissão, você não está dando conta. Eu cheguei a cogitar isso. Eu não estava bem. Outra pessoa me disse assim, você está bem? Eu falei, não estou. Ué, mas o crente não tem que falar que está bem? Está bem, pastora, você está bem. Eu falava assim, não, o crente não tem que falar que está bem, não está dito em lugar nenhum. O crente tem que falar a verdade. Se você não está bem, você vai dizer, não estou bem, não é verdade? Então, mas é a dita cuja da confissão positiva, né? Você Besteira. tem que falar que você está bem, porque se você falar que você está mal, você está aceitando isso que o diabo está te trazendo. Cara, mas eu não estou bem. Eu estou uma droga, eu estou horrível, eu estou mal, eu não estou legal, eu preciso de ajuda. Aí as pessoas têm uns ataques, né? Tinha uma música, quando eu era criança, na escola dominical, a gente cantava assim, Vinícius. Não sei se você se lembra, não sei se é do seu tempo. Dizia assim, né? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta. Quem tem Jesus gosta. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá.
É, mais depressa levanta e começa a cantar. Quer dizer, quem tem Jesus é bipolar, né? é. Quem tem Jesus é um Quem, tonto, né? Não vai. quem escreveu essa cantiga, acho que era adepto da confissão positiva, né? Porque não É é possível, surtado, é não é surtado. possível, né? Cara, assim, Agora, a mensagem... agora, Carol, eu queria aproveitar aí nisso que você está falando e dando esse alerta, inclusive de uma pastora importante como você é, reconhecida, é que é uma besteira isso, achar, ligar a doença à fé. Eu tenho um caso que eu gosto muito, eu já aqui nesse canal nosso, já usei várias vezes em diferentes exemplos, é o caso de Elias. O homem enfrentou sozinho 400 profetas de Baal. Quando a rainha era adepta de Baal, o rei deixava a rainha fazer o que quisesse lá em Israel, e ele aguentou firme e ele liderou a resistência daqueles que eram fiéis a Deus contra um culto estranho, um culto demoníaco, e estava se apossando de Israel. Quer dizer, era um homem de uma coragem, era um homem que falava com Deus. Ele disse, decretou que não ia chover, e Deus atendeu, ficou uma seca enorme em Israel. Era um homem poderoso espiritualmente. E aí, depois que ele enfrenta e vence os profetas de Baal, a rainha Jezebel diz para ele, olha, eu vou te matar. E aquilo foi a gota d'água para o cara. O cara entrou numa crise, numa depressão profunda que ele não queria comer. Se Deus não mandasse anjos, e Deus tinha esse homem tanta conta que Deus mandava anjos para dar de comer para ele, né? Até que ele foi e falou com Deus, foi até o Monte Sinai e falou com Deus. Gente, é um homem. Esse cara, Carol, a gente esquece, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado em reconhecimento às coisas que ele fez. Quer dizer, não estamos falando de uma pessoa, se a discussão é mérito, mérito espiritual, mérito na obra, nós estamos falando de uma pessoa com enorme mérito. Quando Jesus se transfigura, aparecem duas pessoas para Jesus, Moisés e Elias. E esse cara, se Deus não manda comida pelo anjo, ele morria de fome. Tal a depressão dele. Quer dizer, ele era um grande líder religioso, mas não cuidou dele mesmo. E quando ele entrou em crise, se perdeu completamente. Vinícius, eu acho que o Elias sofreu de uma coisa que hoje a gente chama de síndrome de Burnout, né? Ou burnout, assim, depende da pronúncia que você quer dar, que é esse cansaço, é esse esvaziamento, né? Depois de uma grande batalha, depois de muito trabalho. Pastores sofrem muito com isso. E a gente não pode falar que está precisando de ajuda e não pode falar que está sozinho, porque tem muito medo do julgamento das Sim, pessoas. sim. Né? E eu vim aqui para dizer para você, que é pastor, que é pastora, que é crente, que trabalha com gente, que você precisa se cuidar e precisa admitir que precisa de ajuda. E aí eu procurei terapia, e procurei psiquiatria, procurei ajuda. E agora é assim, é sentar e organizar, né? Tirei férias, me deu zoster. Vinícius, não acabou, me deu zoster. Eu tive zoster pelo corpo todo. Eu tive zoster no rosto, no ouvido, né? Eu estava, né, com endometriose, eu estou com endometriose. O impacto hormonal da endometriose é absurdo. Assemelha-se a uma depressão de tamanho impacto químico, né? Então, agora eu estou organizando a minha saúde e botando as coisas em ordem e aí uma coisa, Vinícius, eu preciso dizer aqui nessa live de hoje
é que você que está me escutando aí, que está me assistindo, às vezes está doente porque está com a agenda muito cheia, Isso, está com a vida muito isso, acelerada, está com a isso, vida muito desorganizada e isso, precisa organizar. isso. Eu limpei a minha agenda. Olha o que eu fiz. Eu comprei um planner. Ó, dá para ver? Não dá, Dá. né? Não dá Ixi, muito porque parece que é tal coisa. não dá. Aqui Aí deu. dá, aí dá Eu para ver. comprei Aí um dá. planner, eu comprei um caderninho de anotação, eu comprei agenda, comprei vários instrumentos. Eu estava usando a agenda do celular e eu me perdia, apagava coisas, Carol, e aí é que esqueci. eu queria dar um depoimento, porque para você que está nos ouvindo, evidentemente, essas lives aqui não acontecem por acaso. A gente planeja, a gente discute os temas, a gente tem um calendário né, de gravações. E eu me lembro quando a Carol começou a ficar doente, se você acompanhar as lives aqui no canal, que eu faço com a Alicia, a gente dizia, não, a Carol já vai voltar. Por quê? Porque você tinha um negócio e aí você não parava para olhar a coisa toda. Você cuidava, colocava um band-aid ali, fazia um remendozinho É, ali, foi um e aí remendo. eu falava aqui na live, não, a Carol já está voltando. Eu acho que semana que vem ela estava aqui, porque é o que você me dizia. Aí, quando chegava na hora né, da gente dar um passo adiante, fazer a gravação, você piorava, você me ligava e dizia, Vinícius, você não vai acreditar, eu estou pior. Apareceu um outro negócio. Porque, na verdade, o corpo estava pitando. O corpo estava dizendo, para, Apitando. e muda. Apitando nada, meu filho, já era uma sirene de farol já. Então, Quase que. Nossa, eu entrei num ciclo de doença, Vinícius. E assim, eu falei para Deus, eu vou surtar, porque eu não exatamente, sei mais o que o fazer. corpo estava te dizendo, você não pode lidar com esta questão desta forma, ou seja, eu tenho que voltar para trabalhar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê, e aí botava um band-aid, não, já estou boa, vou voltar. Aí voltava, ficava um dia, piorava de novo. E a gente vê isso direto com as pessoas, Carol, fazendo isso. A pessoa não para se cuidar, para se tratar, porque vai perder o emprego, porque vai não sei o quê, volta, aí fica se arrastando, a produtividade vai no pé, porque ninguém tem condição de fazer trabalho se está sem condição, e assim vai. Então, é É, melhor parar, olhar e dizer, gente, eu tenho que olhar o que está acontecendo e me cuidar. Inclusive porque a gente tem que entender que, quando a gente fala que o ser humano é corpo, alma e espírito, o ser humano é um só. Ele tem, chamemos assim, eu gosto sempre de dizer que ele tem 3 dimensões. O corpo é a dimensão que permite o ser humano ter contato com o meio ambiente onde ele está inserido. É o corpo que ele sente as coisas físicas, a fome, a dor, o cheiro, é o corpo. É a interface dele com o meio físico. A alma é a interface dele com o meio das emoções, do intelecto, do entendimento. Você é a alma, então você vai sentir amor, você vai sentir raiva, você vai entender uma coisa, você não vai entender uma coisa. Essa é a sua interface com o mundo das emoções, com o mundo do conhecimento. E você tem um espírito que é a sua interface com Deus. Através do seu espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, ou seja, ele entra em contato com o nosso espírito, um espírito conversa com outro espírito, chamemos assim. Então, o espírito é o nosso interface com o mundo espiritual. Agora, nós somos um ser só. Essas são interfaces que nós temos com as diferentes dimensões que existem. Se você está ruim no corpo físico, como é que seu espírito pode estar legal? Como é que sua emoção pode estar legal? Ou você está
com problema emocional, como é que seu corpo pode estar legal ou seu espírito pode estar legal? Por isso que é um absurdo aquilo que fazem muito, inclusive, com as mulheres. A mulher fica deprimida, ela está com um problema nas emoções, que pode ser causado por um problema físico, hormonal, né? Aí o cara diz para ela assim, não, dá um tanque para essa mulher e uma pilha de roupa para ela passar, que ela vai ficar ótima. Não é assim. Dá um tanque de roupa, vai arrumar um macho, vai arrumar namorado, que é falta de Não é namorado. assim, não é Essas assim. receitas Isso é são as piores, besteira. porque elas não. É Isso é porque, besteira. sabe, o certo é o que Paulo fez. Paulo não disse para Timóteo: cuida de você, Isso. né? Cuida de ti mesmo. Ó, Paulo diz assim para Timóteo, em outro momento da carta: cuida de ti mesmo e da doutrina. Ele diz para Timóteo isso. Quer dizer, ele não disse cuida da doutrina e de você. Ele inverteu a ordem. Ele disse cuida de você e da doutrina. Como é que eu vou cuidar da doutrina? Jesus já morreu pela igreja, ninguém mais precisa morrer. Entende? Então, eu não preciso ir para a cruz e ficar internada pela igreja, porque Jesus já fez o sacrifício pela igreja por perfeito e suficiente. Agora, eu não posso cuidar da doutrina, eu não posso pregar, eu não posso estar no altar se eu estou doente. Claro. E a sua doença não é uma manifestação de falta de fé. Não, a sua doença é um problema físico. Uhum. A sua interface com o mundo físico está com um problema, né? Então, essa interface não está funcionando, tem algo que não está funcionando. O que isso tem a ver com Sim. a sua interface com Deus? Nada, nada. Isso vai afetar a sua vida espiritual, porque você vai ficar triste, você pode sentir que você está precisando de ganhar esperança, mas isso não significa que você não tem fé, uma coisa não tem a ver com a outra. Nada a ver. Gente, Nada a ver. crente não é super-homem. Não tá, a gente não ganha roupinha de super-homem, camiseta. Aliás, você tem uma camiseta de super-mulher que você não usa há tempo, mas eu me lembro dessa sua Pois é. aqui de Mulher Maravilha também. Crente não ganha camiseta de super-homem e de super-mulher. Isso é besteira. Agora, você pode orar e pedir uma cura divina, o teu lado espiritual vai agir sobre o seu lado físico e vai te curar. Isso é possível? É bíblico. Eu acredito em cura física. A Agora, gente pode, sabe o que a gente pode fazer, Vinícius? É o que eu faço isso. Eu pego todos os meus remédios e na hora de tomar, é besteira, pode isso parecer besteira, mas eu faço. Eu pego todos os meus remédios, ponho na mão e antes de tomar eu falo, Deus, obrigado por cada miligrama, por cada efeito, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, por favor, que faça efeito, que faça bem. por É o que ter eu faço e colocado tomo. por ter colocado o médico certo no meu caminho, que me indicou Eu, o remédio certo, ou encontrou a doença que eu tenho para me medicar adequadamente. Isso é ação de Deus. isso eu faço. Eu também faço. Isso é ação de Deus. Porque é milagre também. Achar o médico certo, achar o terapeuta certo, achar o remédio da depressão certa, isto é milagre. É E ação de Vinícius, eu vou Deus. dizer uma coisa para você. Muita gente ainda não foi curado de depressão e ansiedade porque não aceitou o tratamento e não aceita que precisa de ajuda. É. Gente, o que a gente está querendo passar para vocês aqui é o seguinte: não sofram desnecessariamente. Não coloquem na mente de vocês que a doença é sintoma de falta de fé, que você é um cristão pior ou melhor porque você fica doente. O cara que inventou essa história, o Kenneth Hagin, morreu. Ele não ficou para semente. Ele escreveu isso tudo e o exemplo dele é o melhor contra-exemplo que se pode dar daquilo que ele falou, porque ele morreu. Gente, para com isso. Quando você ficar doente, sentir mal, peça ajuda a Deus para ser curado, sim.
ou para Deus curar miraculosamente, ou para Deus colocar a pessoa certa, os remédios certos no seu caminho, para você ser curado. Isso também é ação de Deus na tua vida. Concordo. E não permita que ninguém diga para você que você é pior ou melhor, porque você tem uma fraqueza física. Nós somos limitados. Paulo não teve o espinho na carne, que ele nunca conseguiu resolver, que Deus não tirou o espinho da carne dele, seja lá o que era Todos nós aquilo, temos. seja lá o que Todos era nós aquilo, temos. que não sabemos o que era. Então, gente, aprenda com o que a Carol está dizendo, ouça o seu corpo, ouça o que o seu corpo está dizendo. Ah, mas se eu parar, eu vou perder meu emprego. É pior você perder sua saúde, porque aí você não vai ter emprego nenhum nunca. Se você perder Meu esse emprego, marido, você pode conseguir outro, mas se perder essa outra, você não vai ter emprego nenhum. o meu marido tem uma expressão muito interessante para esse tipo de situação, né? Morto não paga conta. É isso mesmo. Morto não paga boleto. E aí a tua família vai ficar aí com os boletos para pagar e você não vai estar mais aí para ajudar. Isso não Exato. quer dizer ser irresponsável, largar as suas atividades por qualquer. Teve um resfriadozinho, ou né, tem uma dor de cabeça, você já fica em casa 3 dias, porque não é isso. Mas o corpo dá o sinal. A Carol demorou a ouvir o sinal que o corpo dela estava dando. Essa é a realidade. Só quando Deus, vamos dizer, aterrou ela, disse, ó, agora não dá, jogo, deixou ela numa situação que ela não tinha mais como prosseguir, foi que ela foi resolver os problemas. E agora ela está, de fato, melhor. Ainda está se cuidando, se tratando. Mas por quê? Porque ela ficou botando remendo, porque tinha que voltar, porque tinha isso, porque Entende, né, tinha a Vinícius? igreja, porque tinha o não sei o que ela faz na denominação metodista, porque tinha que fazer, então vamos fazer. Né? Isso foi uma coisa assim realmente chocante. Nós marcamos, né, Carol, umas 4 vezes as gravações e 4 vezes, na hora de gravar, no dia anterior ou no dia, você me ligava e disse, você não vai acreditar, eu estou de cama. Eu Aí, fiquei de surda. novo, Carol. Eu tinha herpes dentro do ouvido direito e meu rosto ficou paralisado de um lado. Um dia eu liguei para você. Lembra que eu falei para você, Vinícius, eu estou muito feia, meu rosto está Não, paralisado, eu estou não surda, eu posso não quero ver gravar, ninguém, não posso gravar porque eu estou horrível, não posso nem aparecer, não posso. não quero Não ver ninguém. é? É. Bom, Desse jeito. Carol, já estamos chegando aqui ao final, acho que já demos a nossa mensagem. Eu queria que você desse o seu resumo final para deixar para aquele e para aquela que está nos ouvindo, que está lutando com dificuldades, que está se sentindo inseguro, que está se sentindo meio perdido, que ouve conselhos às vezes que não deveria ouvir. O que se diz para essas pessoas? Nós entregamos o nosso corpo e a medicina para o diabo. E estamos falando que o diabo, que a medicina é do diabo, que o corpo é do diabo, e eu quero hoje dizer para você que medicina é de Deus, é a sabedoria de Deus operando no mundo humano e realizando milagres, né? E Deus pode ir além da medicina, mas é um braço dos milagres, é um dos braços do Senhor. Médicos são como anjos também. Remédios também são bênçãos. Eu quero dizer para você que hoje você pode mudar a sua vida se você mudar o jeito de você enxergar esta situação. O seu corpo é templo do Espírito Santo e ele quer fazer a restauração que precisa ser feita na sua saúde física, mental e emocional. Permita-se experimentar uma das formas de milagre do Senhor na sua vida. Aceite tratamentos, tome seus remédios, não é falta de fé. E você pode ser curado em nome de Jesus, através desta forma. Permita-se ser curado, ser curada, ou ser ministrado através daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Das muitas formas, e uma delas pode ser a medicina. Que Deus te abençoe
e que você possa mudar de vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouça isso que a Carol falou. É uma ministra de Deus, uma pessoa abençoada, e que sentiu na própria pele. E, às vezes, há conselhos, as coisas que a gente só pode falar quando a gente passou por aquilo. E Deus deu a ela uma experiência. Foi dolorosa, foi sofrida, ela está resolvendo algumas questões de saúde, mas, sobretudo, ela está tirando dessa experiência um ensinamento para a vida dela e ela está transmitindo esse ensinamento para a sua vida. Ouça o seu corpo e não aceite conselhos que trazem sofrimento a você. Isso não é cristianismo. Cristianismo é uma religião que liberta. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos. Você tem que ser libertado, não aprisionado por conceitos, ideologias, teologias que fazem com que você sofra sem precisar sofrer. Bom, por hoje é só. Se você gostou dessa live, dê o seu like. Isso nos ajuda a divulgar, a ser mais conhecidos. Visite os nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você tem muitas outras lives. E agora as lives vão também crescer, porque vamos voltar a ter a Carol, não todas as semanas, mas periodicamente vamos tê-la de volta com seu brilhantismo, o seu conhecimento teológico e o seu depoimento de vida. Carol, obrigado por dividir a bancada comigo. Seja bem-vinda de volta. E para você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.